Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar a função switchCase. Bom, switchCase é uma estrutura de controle similar ao if. Eu vou fazer esse vídeo comparando com o programa que eu desenvolvi no vídeo anterior, para explicar o if e o else if. Se você não assistiu ou se você ainda não domina o if, eu recomendo que você assista o vídeo anterior para entender melhor isso daqui. Então aqui à direita eu tenho o programa anterior do if e à esquerda eu tenho o programa que eu vou mostrar nesse vídeo qual é a diferença do anterior. Então ele se refere a um programa onde eu vou acionar um botão e esse botão vai acionar 3 modos diferentes de acender ou apagar um LED. Para isso eu coloquei aqui um hashtag define do botão no pino 12 e um hashtag define do LED no pino 13. As minhas variáveis são uma do tipo byte para um contador, que começa com o valor 1. Logo após eu tenho uma variável tipo booleana, que chama L_botão, para fazer a leitura do botão, também começa com o valor 1. E por fim, mais uma booleana chamada L_botão, que faz a leitura anterior do botão, do estado anterior dele. Também começa com o valor 1. No void setup eu tenho dois pinmode. O primeiro pinmode é para o botão e eu defini ele como input underline pull-up, ou seja, meu botão é uma entrada em um pino digital e ele vai como pull-up, não usa um resistor externo, utiliza o resistor interno da placa Arduino. Logo abaixo eu tenho um outro pinmode para definir o LED como output. Então, como você pode ver, até o momento eu não fiz nenhuma modificação nas variáveis ou nas declarações que eu montei antes do void setup ou no próprio void setup. Aqui no void loop, o início também é idêntico nos dois programas. Eu vou fazer a leitura do botão e verificar se houve mudança no estado para determinar se ele foi acionado ou não. Então, eu tenho a variável L_botão que atribui o valor de digital read do próprio botão. Depois eu tenho um if que verifica a condição. Se o L_botão estiver igual a 0 e LA_botão estiver igual a 1, ou seja, a leitura atual foi modificada e a anterior ainda não, isso indica que o botão foi acionado, então ele faz a operação contador mais, ou seja, soma 1 na variável contador. Dá um delay de 30 milissegundos para evitar o efeito Boolean. E após isso, iguala as duas variáveis, a de leitura e a de leitura anterior do botão. Essa questão da leitura do botão eu expliquei bem rápido aqui, porque também já fiz um vídeo explicando detalhadamente qual é a lógica trabalhada nessa sequência de comandos. E agora, nas condições de acionamento do LED, é onde eu utilizei o comando switch. E no vídeo anterior eu havia utilizado o comando if. Switch em inglês significa chave ou interruptor. Então você pode imaginar que isso funciona como se fosse um interruptor de velocidade de um liquidificador, onde você vai ter a velocidade 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então você escreve a palavra switch e entre parênteses você vai colocar qual a variável que ele vai analisar. Nesse programa eu vou analisar a variável contador, porque é ela que vai mudando a cada acionamento do meu botão. Após fechar parênteses, eu abro as chaves. E então eu vou colocar o primeiro case. Para cada case eu vou colocar um número, um valor exato, para ele comparar se a variável declarada está naquele valor ou não. Então nesse primeiro case eu coloquei o número 1 e logo em seguida 2 pontos. Observe que não é ponto e vírgula, nesse caso eu utilizei 2 pontos. E também logo após não vou utilizar chaves. Chaves é só no começo do switch e lá no final. Após os 2 pontos vem o bloco de comandos, que vai ser realizado caso a variável contador esteja no valor 1. Então aqui abaixo eu coloquei digital write do LED como ligado, nível lógico alto, então o valor 1 também para ele. Ponto e vírgula, e na linha de baixo observe aqui um novo comando. O comando break e ponto e vírgula para indicar o fim dele. Uma vez que eu não estou utilizando chaves para fechar esse comando do case, quem vai indicar o fim, a parada dele, é justamente essa linha com o comando break. Comparando isso com o if,
Observamos aqui na direita que quando eu fiz o primeiro if, eu declarei a variável que eu ia analisar na condição dele, mas já determinei qual valor ele deveria ser comparado. Então eu coloquei igual a 1. Dessa forma, o Arduino já ia verificar se a igualdade existe ou não, se o que está entre parênteses é verdadeiro ou falso. Então eu coloquei um digital write do LED como ligado, valor 1. Ponto e vírgula, e logo abaixo o comando else if, porque usando else if ele ia continuar verificando as condições da variável contador. Então eu coloquei se o contador é igual a 2, se ele estiver igual ao valor 2, faça digital write do LED como desligado. Veja que no switch eu não preciso dessa estrutura, eu simplesmente coloquei case, novamente, igual no primeiro caso que estava case, espaço o valor 1, agora eu utilizei case, espaço o valor 2. E eu posso ir simplesmente adicionando um monte de case e na frente de cada case um valor diferente. Logo após esse valor eu coloquei 2 pontos e na linha de baixo o comando a ser executado, que é o digital write do pino do LED como desligado, valor 0. Fecha parênteses, põe ponto e vírgula e para indicar o fim desse bloco eu coloco o comando break ponto e vírgula. Observe aqui à direita que com o comando if eu sempre utilizava else if, dizia novamente que é para ele verificar o contador igual a um valor que eu escolhi, para ele verificar se é igual a 3. Mas aqui no switch case eu não preciso disso, simplesmente declarei case, o valor 3, ele já sabe que está verificando sempre a variável contador, e se isso for verdade, se o contador estiver igual a 3, ele faz essa sequência de comandos, que é o digital write do LED ligado, um delay de 50 milissegundos, o digital write do LED desligado e mais um delay de 50 milissegundos, para ficar piscando esse LED. Como eu já mencionei, no fim desse bloco, você sempre coloca break e ponto e vírgula. Aqui abaixo temos uma diferença, novamente, com relação ao comando if. Apareceu aqui o comando defull, seguido de 2 pontos. O defull ele corresponde exatamente ao comando else do if. Quando eu estava utilizando o if, o else se referia a qualquer valor que não tivesse previsto na condição do if. O meu if estava prevendo valores para contador igual a 1, igual a 2 e igual a 3. Se ele estivesse num valor diferente, a função a ser executada ia ser o que estava na sequência do else, que era contador igual a 1. Porque se eu for acionando o botão, ele vai de 1 para 2, 2 para 3, de 3 para 4. Quando ele chega em 4, ele não corresponde a nenhuma das contagens anteriores. Então ele entra nesse else, e o else força ele a voltar para 1. Utilizando o comando switch, eu vou utilizar o defull para fazer a função equivalente do else. Então, o meu switch verifica a variável contador. Se ele não estiver no caso 1, nem 2, nem 3, então ele executa o defull. E o defull vai dizer exatamente o que eu fiz no programa anterior, contador igual a 1, ponto e vírgula. Quando eu coloco só 1 igual, quer dizer que eu estou atribuindo o valor à variável, não estou comparando. Estou determinando que contador passe a ser 1. E na sequência, eu utilizei o comando break, ponto e vírgula, para encerrar esse comando. E agora sim, no fim de tudo, eu coloco as chaves para fechar o comando switch, que eu comecei lá em cima determinando as condições do contador. E assim o programa chega no fim do void loop. Eu vou carregar o programa e eu gostaria que vocês comparassem as duas estruturas visualmente. Para muita gente parece muito mais claro e muito mais limpo você programar utilizando o switch case. Eles vão fazer exatamente a mesma coisa que o if else. Porém, o switch case ele é um pouco mais limitado, porque você vai utilizar ele para verificar as condições de uma mesma variável, enquanto o if ele é mais amplo, você pode colocar equações e verificar diferentes condições dentro da condição inicial dele, ou seja, dentro dos parênteses que vem na frente do if. Dessa forma, o switch case ele é mais adequado para você fazer verificações do tipo que eu estou mostrando nesse exemplo. Você tem uma variável e ela vai mudando de valor a cada acionamento de um botão ou de um sensor,
e para cada valor dessa variável você tem um comportamento diferente no programa. Em termos de velocidade de processamento, o switch case é um pouco mais rápido do que o if-else, mas isso é pouco perceptível. Só em uma estrutura muito grande de programação você perceberia que um programa está um pouco mais rápido do que o outro. Muito bem, a variável contador ela inicia o Arduino com o valor 1. Então o switch já está no case 1 e, portanto, o LED está ligado. Se eu aciono o botão, o switch vai verificar que é verdadeiro o case com o valor 2. Então ele vai desligar o LED. Já se eu acionar novamente, o contador vai para 3, então o switch aciona como verdadeiro o case 3 e começa a piscar o LED. Se eu fizer mais um acionamento do botão, o contador vai para 4. E esse valor não está previsto nem no case 1, nem no 2, nem no 3. Portanto, a função switch recorre à sua função defull e executa a tarefa de atribuir ao contador o valor 1. Então ele retorna para 1 e no próximo while loop ele entra no case 1, onde o LED fica ligado. Então vocês percebem que é exatamente o mesmo funcionamento do programa anterior, que é o que eu venho mostrando aqui do lado direito. Porém, são estruturas diferentes de programação. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, dê um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.